Quando você contrata um advogado, passa uma procuração para ele, agir em seu nome. Não? Dito isto, vejam só as datas. Vorcaro é preso dia 17 de novembro último, quando estava embarcando para Dubai, para fechar lá um negócio importante, para salvá-lo, sei lá, o banco, com capitais árabes. Não pôde ir. 40 dias depois, quem vai para Dubai? A advogada do contrato de 129 milhões, a advogada Viviane Barsi de Moraes. E certamente, como uma mulher sozinha num país árabe fica estranho, o marido foi junto. Só pode ser coincidência ou não. Pode ter ido lá para concluir como procuradora o tal negócio, não sei. Mas o fato é que, por coincidência, 40 dias depois, foram passar o fim de ano em Dubai. As negativas de Moraes, diante das informações, estão ficando ridículas. E ele usa sempre superlativos e tal. Nunca, jamais. Né? Quando disse que não estava com... Negou a notícia do Metrópolis, que não estava na mansão com Vorcaro, em Brasília, né? O Metrópolis publicou e disse, e, no entanto, estava por isso. Né? Depois agora, depois veio a negativa dos telefonemas. Né? Desde cedo, no dia em que foi preso, mandou mensagem para Moraes. Aí saiu uma nota do Supremo desmentindo que fosse para Moraes. E aí o Globo, em editorial, mostra que, por perícia da Polícia Federal, demonstrou que as mensagens foram do telefone de Moraes. Foram apagadas, porque ele, tomando medidas para ocultar, né, printava a mensagem, mandava para que ela fosse apagada assim que fosse lida, coisa de missão impossível. Né? E agora a última é que saiu no Globo de domingo que ele conhecia a casa alugada para festas, para orgias, em Trancoso, pelo Vorcaro. E ele desmentiu também, disse que jamais esteve lá, que a nota é, engraçado, que usa integralmente falsa. Né? É uma coisa incrível. Bom, mas, enfim, é um fiasco aí desses desmentidos, né? Não foi para mim, foi para os outros a mensagem. Parece Lula dizendo que o apartamento não é meu, é dos outros, é de um amigo meu. Falando em Lula, ele entrou na justiça contra o meu amigo Luiz Ernesto Lacombe, que fez um comentário se referindo ao presidente da República como diabo, tinhoso, capeta. Só que o juiz da Justiça Federal disse que não, ele queria indenização. Não, é liberdade de expressão, é liberdade de imprensa, é o direito de crítica. Lula ainda vai ter que pagar as custas do processo de quase 10 mil. E Lula ficou fora, não foi, deixou o Brasil fora, política externa brasileira fora. Política externa brasileira atualmente é uma tragédia. Os nossos aliados são Irã, Venezuela, Cuba, Nicarágua, esses são nossos aliados. Né? A China, eu nem menciono a China, não. A China parece que já sentiu que é só da garganta para fora. Estou dizendo isso porque agora tem um grupo chamado Escudo das Américas, contra o crime, contra o narcotráfico, contra as máfias, contra as turmas. Né? Foi uma reunião em Miami de 12 países latino-americanos, com Trump. Estavam lá os presidentes da Argentina, né, o Milei, o de El Salvador, o Bukele, o do Paraguai, o Peña, né, estaria lá o Cast, que vai tomar posse agora, quarta-feira próxima, e Lula vai ao Chile. É interessante que o Flávio Bolsonaro também vai. Né? Mas o Chile está participando. Vejam só os que participam. Né? Estados Unidos,
Claro. E Argentina, Paraguai, El Salvador, Equador, Panamá, Honduras, Bolívia, Guiana, Costa Rica, Trinidad e Tobago, República Dominicana, né? Chile, eu já falei. Né? Aí não estão Venezuela, Nicarágua, Cuba, Colômbia do Petro, né? O Peru, que não sabe nem se tem presidente, e o Brasil. O Brasil fora no combate ao crime no continente. Não é? Agora, só para aqueles que estão interessados em negócios nos Estados Unidos, começou ontem o horário de verão nos Estados Unidos. A diferença de Brasília e Nova York agora é de menos 1 hora. Né? Ou seja, se for meio-dia aqui no Brasil, lá em Nova York ainda são 11 horas da manhã. De Brasília, Alexandre Garcia. Ontem eu falei com você sobre o desperdício que é a nossa política externa brasileira. A gente só tem más companhias, né? Tanto que a gente não foi para uma reunião de defesa da nossa segurança em Miami, que reuniu 12 países. Né? Além de Trump, estavam lá os presidentes do Paraguai, da Bolívia, da Argentina, né? De El Salvador, o Bukele, e estaria lá o Cast do Chile, porque não está porque ainda não tomou posse, mas o Chile aderiu também. Né? Tem 12 países, enfim, menos o Brasil. O Brasil não está lá, Cuba não está, Nicarágua não está, a Colômbia do Petro não está, o Peru, que está sem presidente, não está, e a Venezuela. Né? Escudo é o escudo das Américas, para preservar de grupos narcotraficantes, terroristas, e um dos objetivos é considerar terrorista, o PCC e o Comando Vermelho do Brasil. E o Brasil não quer. O Brasil não quer. E eu soube que o chanceler Mauro Vieira chegou a falar com o secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo que não fizesse isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Parece que, tendo o lado certo de fazer, a gente sempre escolhe o lado errado. A gente não, né? Os que estão no topo do poder executivo brasileiro. Bom, como há muita gente grande de todos os partidos, dos 3 poderes envolvidos com o Vorcaro, agora estão espalhando aí uma boataria para enfraquecer a CPI, investigação, porque, como se sabe, o governador Zema, né, pediu impeachment ontem do Moraes. O senador Eduardo Girão entrou com uma representação no Conselho de Ética para tirar Alcolumbre da presidência do Senado. O deputado Marcel Van Hatten entrou com uma notícia-crime contra Toffoli e Moraes, né, na Procuradoria-Geral da República. O senador Alessandro Vieira, que é deputado, está mostrando que os dois, Toffoli e Moraes, fazem obstrução da justiça e pressionam testemunhas. Né? Bom, então estão espalhando, e não, esse vazamento vai tornar tudo nulo, o processo fica nulo. Gente, tá certo, houve um vazamento de conversas de 2 pombinhos, né? Mas é de um caso de um crime de alto nível, pegando o Supremo, a Suprema Corte do país. Isso foi só a pontinha do iceberg. Depois virão outros celulares de Vorcaro, de outras pessoas envolvidas, o sujeito que se asfixiou na Polícia Federal, o sicário. Imaginou o celular do sicário. Imaginem quando apareceu o celular do sicário. Né?
onde aparecer mais diálogo de quebra-dente do jornalista Lauro Jardim e moer a secretária Débora. Né? Débora não, tem outro nome. É porque a Débora do Batom, coitada, foi vítima de coisas que o Moraes, né, apagou e condenou Débora por ter apagado, segundo ele, acha que apagou mensagens. Mas, enfim. Então dizendo, não pode fazer isso porque vai derrubar a República. Gente, mais vale derrubar a República e limpar a República do que manter a República com essa súcia. Querem saber o que é súcia? Sujeira. Né? Com essa súcia que está aí. Limpar a República. Fazer um lava-jato na República. Não é preferível? Para que proteger consciências venais que se venderam por Vorcaro, né? Bom, e tudo é ocultado, né? A ocultação, a blindagem, o sigilo é uma espécie de confissão de culpa, né? Então agora a defesa de Vorcaro está pedindo ao ministro da Justiça para que nada seja gravado quando advogados visitarem o Vorcaro, e eles querem visitar qualquer hora, mas não pode gravar em áudio e vídeo, nada. Como assim? Porque a regra da prisão de segurança máxima é gravar tudo. E aí a Associação Nacional dos Policiais Penais Federais fez uma nota de protesto contra isso e, inclusive, encaminhou um ofício para o Ministério da Justiça. Então, são essas as novidades. Esse ofício mostra os perigos de abrir exceção para o senhor Vorcaro. O 360, o Poder 360, que é uma excelente agência de notícias, pesquisou bem, o Estadão confirmou, publicou também, a famosa, agora virou famosa, degustação de uísque no George Bar, em Londres, oferecida por Vorcaro, ao custo em dinheiro brasileiro de 3.300.000, com nota fiscal de $640.831,88. Vorcaro pagou a degustação de uísque Macallan no George Club. Para Moraes, Toffoli, chefe da Polícia Federal Andrei Rodrigues, Procurador-Geral da República Paulo Gonet, em abril de 2024, 26 ou 27 de abril. Também lá o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o missão cumprida, a missão dada, a missão cumprida, Benedito Gonçalves, presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ex-ministro do Supremo, ex-contratado por Vorcaro, ex-ministro da Justiça, ex-presidente do julgamento de Dilma, Ricardo Lewandowski. É aquela reunião que está nos telefonemas, nos celulares dos dois pombinhos, em que aparece, né, ele contando para ela que fez uma reunião e que consultou Moraes sobre os convidados e que Moraes vetou o Joesley Batista. Essa o Joesley não vai esquecer, nem que ficou fora do Macallan. Não conheço esse uísque, mas, enfim, é de gente que tem dinheiro sobrando e de deslumbrados. É crime isso? Não. A priori, não. Mas a promiscuidade de autoridades assim, com banqueiro pagando,
banqueiro, né? Isso é um elogio para Vorcaro, porque banqueiro de verdade acha que ele é apenas um bobo estagiário tentando ser banqueiro. Isso eu ouvi. Mas é uma promiscuidade que a ética não recomenda, né? Sabe lá o que vai acontecer depois da 10ª dose. Gente, sexta-feira, depois de amanhã, a segunda turma do Supremo julga a decisão do relator André Mendonça de prisão cautelar para Daniel Vorcaro, Daniel Bueno Vorcaro. A segunda turma é composta pelo André, Fux, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Toffoli. Confesso que eu estou curioso para saber se Toffoli vai se declarar impedido ou vai votar. E se vai votar, o que ele vota? Ele tentou evitar a prisão. Ele congelou contra o andamento de tudo, escondeu as provas. Ele igonê, né? Como será que ele vai votar? E se ele votar pela prisão, ele fica na prisão e faz uma delação brabo com Toffoli. E Gilmar? Gilmar vai demonstrar ali que está do lado de Fux, de André, ou do lado de Moraes. Estranho, né? A gente achar esse vínculo com Vorcaro lá no fundo, mas afinal o contrato de 129 milhões autoriza a gente a pensar assim. E por fim falar sobre Dino, porque a CPMI lá do Senado acionou o jurídico do Senado, que está entrando com agravo regimental contra Dino, que tomou uma decisão que invade o interna corporis, ou questões internas do Legislativo, para dizer que não, votaram em bloco, não vale o quebra de sigilo do Lulinha e da Roberta Luxinga, que é o elo entre Lulinha e o careca do INSS. O pessoal está muito irritado lá no Senado. E eu sou do tempo de cobrir Supremo em que as questões internas da Câmara e do Senado eram consideradas no Supremo interna corporis, e volta. Agora, o governo, em geral, usa o Supremo, já que não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Congresso em geral, usa o Supremo como seu líder político, braço político. E, com isso, a crise que o Supremo levou para a República está batendo em Lula, porque a maior parte do eleitorado de Lula acha que o Supremo faz parte do Poder Executivo, que Lula manda no Supremo, e que se tem essas coisas horríveis no Supremo, Lula é responsável. Ele está vendo isso, está preocupado. Sabe que isso vai dar problema na eleição. Bom, enfim, vamos ver o que acontece agora com esse recurso da CPMI. CPMI existe para investigar sem interferência do Supremo. Depois os casos vão para o Supremo. Com Collor foi assim, foi julgamento do Collor no Senado e depois um outro julgamento lá no Supremo, que, aliás, o absolveu de crimes comuns. No Senado ele foi condenado por crime de responsabilidade. É outra coisa, é um julgamento político. De Brasília, Alexandre Garcia. De novo, né, apelam para o Supremo para interferir em CPI, em quebra de sigilo, em convocações da CPI que está investigando o crime organizado, mas não é essa, é o crime organizado nas consignações de
de aposentados e pensionistas, a CPI mista da Previdência. E foi para o ministro Dino, em vez de ir para o ministro Mendonça, André Mendonça, né, que é o relator do Master, é o juiz natural, mas foi para o ministro Dino. A convocação como testemunha, convite como testemunha, convocação, da presidente do Palmeiras como presidente do Crefisa, a senhora Leila Pereira. Né? O Crefisa tem crédito consignado com aposentados e pensionistas. Aí o Dino disse que ela não vai se livrar dessa convocação, ela só pode escolher a data, está marcado para sexta-feira. Ela pode adiar, mas ela não pode sofrer condução coercitiva, trazer sob vara. Né? Mas ela pode contar muita coisa. Como testemunha, ela está convocada como testemunha. E ontem estava lá o fundador da REAG, que se chama João Carlos Mansur. A REAG já foi liquidada, né? Ligações com Vorcaro, com o Master. Ele nega qualquer coisa ilícita, que apenas eram operações financeiras entre entidades financeiras, etc. Só que está enrolado o governador de Brasília, Ibanez, com o REAG, porque o escritório de advocacia dele tem lá um caso com o REAG de 38 milhões e 200 mil por venda de honorários imprecatórios que sindicatos têm a receber do governo federal. Pois é, aí tem ele contratou o advogado Cacai. Quando a pessoa contrata o Cacai é porque está desesperada, né? Que ele é o Moisés que tira a água da pedra, né? E aí o Cacai já disse, não, o Ibanez, desde 2018, né, desde que se tornou governador, está afastado do seu escritório. Believe it or not, né? Acredite ou não, porque imagina o sujeito vai se afastar do escritório, ele nem sabe se o escritório está falindo ou não, né? É impossível. É impossível que alguém se afaste do escritório, a menos que tenha entrado em coma. Né? O sujeito é dono de um escritório de advocacia, se torna governador, vai estar desligado. Mínimo, né? Vamos aceitar um mínimo é que ele tenha poder de veto, o que reciprocamente tem o poder de aprovação. Né? Mas falando em REAG, agora aparece ACM Neto, a empresa dele, da mulher dele, AIM Consultoria. Recebeu em 2023 e 2024, por 2 anos, na consultoria do Master e do REAG, um total de... Foi 3 milhões e 600 por 2 anos. Se a gente comparar com o que o escritório da família Moraes recebia por mês, é igualzinho, 3 milhões e 600. E ele está dizendo que prestou realmente serviço. Consultoria também. Consultoria é uma pedra de toque, né? É uma varinha mágica, abracadabra. Né? Consultoria e surge o dinheiro. Tira dinheiro da cartola de político, ou da cartola do Vorcaro, no caso. Mas eu tinha que contar para vocês, né, já que a CPI do crime organizado ontem quebrou sigilo do cunhado do Vorcaro, o Zetel, que é pastor, embora tenha aqueles braços cobertos de tatuagem, parece jogador de futebol, né, do sicário, né, que está com o cérebro apagado, mas as contas dele não, nem o celular dele. E está convocando os 2 do Banco Central que trabalhavam para Vorcaro, 2 diretores do Banco Central. E mais, estão pedindo para a ANAC informar quem usou o jatinho Legacy de Vorcaro durante esse tempo todo. Quem pegou caronas.
vai informar muita coisa. E vocês sabiam que o deputado Erika Hilton foi eleito presidente da Comissão de Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados? Eu fico me perguntando, as feministas não vão dizer nada? A gente está vivendo num mundo de fantasia. Foi 21 votos da comissão, 11 por Hilton e 10 em branco. E a declaração do Hilton, vencedor, está decidido. Fui eleita a primeira travesti presidenta da Comissão das Mulheres, criando um fato histórico. Concordo, é um fato histórico. De Brasília, Alexandre Garcia. Pois é, o ex-governador de Brasília, deputado Rodrigo Hollenberg, do Partido Socialista, havia pedido no Supremo que um requerimento dele de CPI sobre o Master que fosse mandatório, que o Supremo mandasse o Hugo Mota abrir. Como o Barroso mandou o Senado abrir a CPI da Covid. Foi o Barroso que mandou, né? Lá do Supremo. O Supremo interferindo na abertura de uma CPI. Foi sorteado, deu o ex-advogado de Lula, o Zanin. E o Zanin disse que esse não é um assunto do Supremo. É um assunto do Legislativo. Era assim que o Supremo decidia nos tempos em que eu cobria o Supremo. No século passado, início deste século, vinha assuntos para... Não tinha voto suficiente, pedia para o Supremo forçar. Não, essas coisas, como disse o ministro Fux várias vezes, assuntos políticos decidem-se na arena política, que são os plenários da Câmara, do Senado e do Congresso. Não? Só que ele deu uma dica para os senadores. Ele não disse expressamente, mas está aqui a dica. Eu acho que é uma dica para os senadores. Ele disse que ele negou o pedido do deputado Hollenberg e disse assim: não há provas de que haja omissão ou resistência pessoal da autoridade, ou seja, do presidente da casa, Hugo Mota. Se houver provas de omissão e de resistência pessoal de Alcolumbre no Senado, então isso significa que o Supremo pode mandar abrir CPI ou CPMI, porque há assinaturas suficientes de CPI mista, que é caso de Congresso, é Alcolumbre, e CPI no Senado, que é Alcolumbre também. Boa dica. Zanin negou, dizendo que não houve nenhuma irregularidade, portanto, ele não se mete para corrigir. Gente, chanceler Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, passou pelo Instituto Rio Branco. Mas se ele estivesse fazendo prova no Instituto Rio Branco agora, e eu fosse uma prova oral, sei lá, e eu fosse um dos que estivessem submetendo ele à prova, eu daria um pau nele, ele não passaria. Por quê? Vai visitar o Brasil um assessor importante de Trump, o Darren Beattie. Ele vai a São Paulo porque há um Fórum Brasil-Estados Unidos sobre minerais críticos. Parece que é dia 18. E quer visitar o Itamaraty, Brasília, o Departamento de Europa e Estados Unidos, Europa e América do Norte. E quer visitar Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro já encaminhou esse pedido a Alexandre de Moraes. Certamente ele está levando abraço do Trump. Deve ser pedido do presidente dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes pediu
queria saber a agenda dele, oficiou ao Itamaraty, antes de autorizar. E sabem o que disse o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o chefe da diplomacia brasileira? Vou ler para vocês. A visita de funcionário estrangeiro a ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro. Pau nele no Instituto Rio Branco. Isso é diplomacia? Ele está supondo uma ingerência de um país amigo numa visita de cortesia a um preso condenado, inelegível, em ano eleitoral. Deu para entender? Meu Deus. É por isso que tem um outro ministro de fato lá, que é o Celso Amorim, e do jeito que está indo a política externa brasileira. E só para terminar, o Elon Musk reagiu a uma... Eu já li para vocês aqui uma manifestação do presidente da Gazeta do Povo sobre a situação do Brasil, em que ele cita os desencontros entre Elon Musk, o X, e Alexandre de Moraes. O Elon Musk viu isso e botou assim, so it goes. Assim vai indo. E acrescentou que um dia ainda vai se tornar real aquela foto que ele postou de Alexandre de Moraes. Né? Foi uma foto em que ele disse que um dia o Alexandre de Moraes ia estar atrás das grades. Foi o que o Elon Musk agora relembrou. De Brasília, Alexandre Garcia. Gostou de ver o comentário do Alexandre Garcia? Ele chegou aqui graças à contribuição dos assinantes da Gazeta do Povo. Eu sou Marcos Aires, editor de redes sociais da Gazeta, e preciso te dizer, é o apoio da nossa comunidade que permite que conteúdos assim ainda sejam feitos no Brasil. Considere tirar um minuto e se tornar assinante da Gazeta agora. Você vai ter acesso a todo o noticiário e colunistas, conteúdo independente e com a coragem que só a Gazeta tem. Clique no link da descrição ou entre em gazetadopovo.com.br/oferta e adote a liberdade de informação na sua rotina.